Ok, galera? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de reforma protestante. Já falamos sobre Martinho Lutero e o luteranismo que ocorreu na Alemanha. Já falamos sobre Calvino e o calvinismo que ocorreu na Suíça e França. E essas reformas religiosas, elas continuaram a expandir por outros locais da Europa, certo? E hoje nós vamos abordar o anglicanismo. Ou seja, o protestantismo, a ideia de reforma, ela atingiu um país chamado Inglaterra, tá certo? E foi lá na Inglaterra, com um rei chamado Henrique VIII, que ocorreu o anglicanismo, tá bom? Porém, o anglicanismo ele é um pouco diferente dos outros reformadores, certo? Henrique VIII, como eu posso falar? Ele rompeu com a Igreja Católica devido, entre aspas, a uma briga matrimonial, certo? O que aconteceu? Ele queria se separar da sua esposa, uma mulher chamada Catarina de Aragão, para se casar com a amante dele, uma mulher chamada Ana Bolena. Sabemos que para a Igreja Católica, o casamento é um só. A Igreja não aceita divórcio. Você pode até se separar, mas para a Igreja você continua casado. A Igreja Católica não aceitou o divórcio de Henrique VIII. Isso levou o rei inglês a ficar indignado com a Igreja Católica, certo? A romper relações com a Igreja Católica. A Igreja excomungou ele, ou seja, disse que ele não era mais membro do catolicismo, não era mais católico. E com isso, Henrique VIII criou o ato de supremacia. O que era o ato de supremacia? Foi, um acordo, uma lei que ele assinou, pela qual quem tinha autoridade dentro da Inglaterra era o rei e não o Papa. Ou seja, o rei tinha poder supremo dentro da Inglaterra. Assim, nasce na Inglaterra essa nova religião, o anglicanismo. Porém, o anglicanismo ele não rompe totalmente com a Igreja Católica. Ele continua tendo as missas, mantendo os sacramentos, porém, não aceitava mais a autoridade do Papa. Há historiadores que falam que Henrique VIII brigou com a Igreja Católica não por causa da separação de sua esposa. Há historiadores que falam que a separação foi apenas uma desculpa que Henrique VIII usou para romper relações com a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela sempre foi rica historicamente. Nós sabemos que até hoje a Igreja ela possui várias propriedades em todos os lugares. E na Inglaterra não era diferente. Havia várias propriedades pertencentes à Igreja Católica e essas propriedades de terra estavam paradas, sem gerar nenhuma renda, sem gerar nenhum lucro para o governo inglês. Henrique VIII, no fundo, o que ele queria era tomar as terras da Igreja Católica. Só que ele não podia simplesmente chegar e dizer, olha, eu vim aqui e quero minhas terras. As terras estão na Inglaterra, pertencem a mim. Ele não podia fazer isso. Então o que ele fez? Usou o seu casamento, a sua separação, como estopim, como motivo para romper relações com a Igreja Católica. Tá bom? Porém, gente, diante do luteranismo, calvinismo e anglicanismo, a Igreja Católica não ia ficar de braços cruzados vendo a sua estrutura desmoronar. Então, o que foi que a Igreja Católica fez? A contra-reforma, ou reforma católica, como muitas pessoas chamam. O que era a contra-reforma, ou reforma católica? Foram medidas criadas pela Igreja Católica para combater a expansão, o crescimento das ideias protestantes. Entre as medidas criadas pela Igreja Católica estão o
Concílio de Trento, né, que foi uma reunião pela qual a Igreja Católica decidiu manter os dogmas, manter os sacramentos, proibir a salvação pela fé, proibir a intervenção do governo, dos príncipes, no poder da igreja. A igreja também criou a Companhia de Jesus, que era uma companhia onde padres eram treinados para ensinar a religião católica a outros povos, como aconteceu aqui no Brasil, com os jesuítas, que vieram da Europa para ensinar a religião católica aos índios. E também a Igreja Católica, além da Companhia de Jesus e do Concílio de Trento, ela organizou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, certo? Esse tribunal, gente, ele foi cruel, pois ele tinha o papel de julgar e condenar as pessoas que eram consideradas não católicas. E como é que o tribunal agia? Torturando. Várias torturas aconteceram na Europa para saber se você era ou não católico. O nome que a igreja dava para os não católicos era herege. Então, o Tribunal de Santo Ofício ia julgar, torturar de diversas formas para saber se você era ou não um herege. Ou seja, contra a Igreja Católica. Então, isso metia medo nas pessoas. As pessoas tinham que ser católicas de duas formas. Uma, por gostar da religião, outra, por medo da religião. Então, essa foi a chamada Contra-Reforma. Tá bom? Hoje a gente para por aqui. Valeu, um abração.